Esse mês ocorreu o lançamento do filme Werewolves Within, baseado num jogo que eu não fazia ideia que existia. Games é a única área que eu realmente estou devendo em termos de conhecimento sobre lobisomens, eu sinto muito. É claro que eu fui correndo assistir o filme e puta merda, eu amei. Uma comédia engraçadíssima que brinca com vários clichês do gênero, ao mesmo tempo que cria espaço para mistério, terror, gore e tudo mais. E pelo jeito não é só eu que adorei o filme, dado que ele já ultrapassou Angry Birds 2 como o filme baseado em jogos mais bem avaliado do Rotten Tomatoes. Em caso de você não saber dessa informação, eu pessoalmente achei uma informação muito importante para sua vida, para minha vida, para a vida de todas as pessoas do mundo. Vocês devem saber que quando eu criei esse canal, um dos principais temas que eu queria abordar era lobisomens. E enfim, ano passado eu fiz 2 vídeos, um sobre o meu filme favorito do gênero e outro com um top 15 muito cuidadosamente planejado. Eu tava muito orgulhoso, achei que não ia precisar fazer mais um vídeo sobre lobisomens em muito tempo, mas qual não seria a minha surpresa quando assim que esses 2 vídeos saíram, o cinema mundial decidiu que era hora de bombardear nossos corações com um filme magnífico de lobisomem após o outro? Prezada Hollywood. O que caralho está acontecendo? Não, mas sério, eu tô felizão. Só que infelizmente parece que essa felicidade não ressoa com todo mundo. Que coisa, né? A gente viver num mundo em que as pessoas têm opiniões diferentes da sua. Eu nunca vou me acostumar com isso. Muitos comentários em alguns dos meus vídeos, como o de Lobo de Snow Hollow ou o meu top 15 melhores filmes de lobisomem, sempre ficam falando como os anos 80 foram muito melhores, que não fazem um filme bom de lobisomem desde Van Helsing para alguns. Alguns vão um pouco mais longe e escolhem o Lobisomem de 2010. Alguns citam até que o último filme bom de lobisomem foi Dog Soldiers. E isso me deixa pessoalmente ofendido. Esses comentários é quase tão ruim quanto xingar minha mãe. Com todo respeito, minha mãe. Eu te amo, mãe. Por isso, nesse vídeo, eu vou tentar defender um pouco do porquê que eu acho que a gente tá na melhor era do cinema de lobisomens de todos os tempos. E se não a melhor, pelo menos a mais interessante, a mais curiosa. E vocês vão ter que concordar, porque eu não tô vendo nenhum outro especialista de filme de lobisomem aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Coelhinho Cinéfilos, você por acaso é especialista em filme de lobisomem? Eu só assisto filme de vampiro. Por que não estou surpreso? Então vamos aí a uma breve recapitulação do gênero de filmes de lobisomem. Só deixando claro que não vai ter como eu citar todo filme que já saiu desse gênero aqui. Então se um de vocês comentar aí, cadê aquele filme de 1957 que mudou o gênero que você não citou? Eu vou primeiro de tudo falar pra você calar a boca. Segundo de tudo, eu vou pedir o link do filme caso eu não tenha assistido, porque eu tenho que manter aqui a minha bagagem de filmes de lobisomens sempre atualizando, constantemente atualizando. Constantemente eu tenho que consumir mais filmes de lobisomem pra me manter vivo, pra me manter são. Mas se vocês realmente estiverem interessados em saber todo o filme de lobisomem que já saiu até hoje, tem um vídeo no YouTube sobre isso, que é um vídeo muito bom, de 1h30. Então se você tiver interesse em assistir, entender inglês, ou só quiser ver as imagens dos filmes mesmo, procura aí no YouTube que vocês vão encontrar um vídeo bem maneiro. Agora sim, vamos começar. Parte 1. Da aurora à queda de um gênero. Como a maioria dos subgêneros, especialmente os de teor fantásticos, a trajetória dos lobisomens no cinema começou bem lentamente. Tirando alguns curtas-metragens que foram perdidos e um filme que é mais focado na licantropia psicológica do que propriamente lobisomens, o primeiro filme que dá pra realmente considerar como a origem do subgênero foi Lobisomem em Londres, Werewolf of London, de 1935, e nele percebemos várias das marcas registradas que ditaram esses filmes pelos próximos anos, que no caso é essa ideia de cientistas
cientista maluco, muito mais próxima de Magic o Monstro do que de lobisomens em si. Como eu analiso no meu vídeo sobre o significado desses monstros, a relação entre lobisomem e doppelgangers sempre foi tão próxima que em muitas aparições clássicas do lobisomem, isso era muito mais próximo de uma variação estilística das histórias de doppelgangers do que propriamente um novo conceito cinematográfico de monstro para ser explorado nos anos a seguir. Isso mudaria logo na década de 40. Nessa década, os monstros em geral foram crescendo cada vez mais e tornando-se representações dos tempos sombrios de um mundo que tentava se reerguer após uma devastadora guerra mundial. O cinismo dos filmes noir haviam cumprido esse papel na década de 30, mas o absurdo e completa depressão experienciado pelas pessoas após coisas como o Holocausto e bombas atômicas pediam um pouco mais de imaginação e monstruosidade para representar dignamente o estado mental da sociedade. Filmes noir não eram absurdos o suficiente para mostrar o absurdo que a sociedade havia se tornado. A maioria desses filmes vieram da Universal e foram um fenômeno absoluto, e o lobisomem deles fez uma junção brilhante de vários conceitos mitológicos diferentes que orbitavam a criatura e gerou um conceito novo e original que se tornou a regra para praticamente todas as mais icônicas encarnações do monstro dali pra frente. Mas como na década de 40 isso ainda era uma criação nova da Universal, fora eles, poucos filmes se aproveitaram daqueles conceitos imediatamente, provavelmente por medo de levar um processo. Então, no geral, os outros filmes da década ainda eram bem mais próximos de Werewolf London do que do filme da Universal. Mas cabe uma menção rosa aqui ao filme The Undying Monster, que em vários sentidos é como uma adaptação de O Cão dos Baskerville do Sherlock Holmes, mas tendo como plot twist não que os assassinatos eram feitos por um cachorro treinado, mas sim que eles tinham a porra de um lobisomem na família. Eu acho hilário que a reação da galera nesse filme é tipo, ah tá, não existia nenhuma maldição na nossa família em que um cachorro gigante matava os membros. Tudo isso era uma grande farsa. Ah sim, mas o Carlos era um lobisomem. É tipo o episódio do Turno Noturno do Bob Esponja em que o Zé do Picadinho era uma farsa, mas eles tinham o Nosferatu trolando eles e todo mundo fica tipo, ai ai, esse zoão do Nosferatu, ai, por que a gente pensou que era o Zé do Picadinho? Era só o Nosferatu. Já na década de 50, com o advento da Guerra Fria e a ficção científica no auge, especialmente através da revolução dos gêneros fantásticos criada por Twilight Zone, tem vídeo no canal se aprofundando mais nisso, os lobisomens criados pela ciência continuaram bastante populares, mas dessa vez com muito mais substância e significado por trás deles. O Lobisomem de 1956, por exemplo, é um dos meus filmes favoritos dessa década. Uma brilhante alegoria de como a paranoia anticomunista criada pelos Estados Unidos estava criando todo um senso de desconfiança e destruindo comunidades de pessoas, além de como a ciência estava sendo usada para criar monstros ao invés de ajudar a sociedade a evoluir. Como eu já falei no meu top 15, esse filme é essencial não apenas para fãs de lobisomens, mas fãs de cinema em geral. Já em I Was a Teenager Werewolf, ou Eu Era um Lobisomem Adolescente, foi a primeira vez que o monstro foi usado como uma alegoria à puberdade. Algo que nas décadas futuras seria tão comum quanto zumbis sendo usados para criticar o capitalismo e vampiros sendo usados para deixar as pessoas excitadas. 90% do objetivo dos vampiros é isso. Mas além de só uma mera metáfora para os problemas da adolescência, esse filme era uma grande representação da rebeldia que surgia nos anos 50, quando os baby boomers que nasceram no final da guerra se tornaram crescidos o suficiente para ficarem extremamente putos com o rumo que o mundo estava tomando, e essa contracultura dos rebeldes, dos beats e dos roqueiros começava a surgir. Nesse filme a gente ainda tem esse tipo de lobisomem que nasce de experimentos científicos, só que dessa vez numa alegoria para a incapacidade do governo de controlar a revolta que surgia no coração da juventude da época através de métodos que apenas geravam mais e mais monstros. O jeito que a ciência aqui acaba criando um lobisomem de um adolescente revoltado pode ser comparado ao punitivismo das prisões, dos cárceres ou de tratamentos medicamentais que abusam dos direitos humanos dos seus pacientes, jovens que eram injustamente internados por motivos que hoje são muito mais conhecidos e bem tratados. Enfim, uma alegoria muito inteligente que casa perfeitamente bem com o conceito de lobisomem. A gente chega então nos anos 60, que começou extremamente promissor para o gênero dos lobosos,
com os estúdios da Hammer lançando o clássico A Maldição do Lobisomem, o primeiro filme a cores do monstro e com um nível de produção de ponta para a época e para o gênero. Mas infelizmente o resultado foi bem aquém do que a Hammer estava esperando, além de ter sido severamente censurado na época por lidar com temas bem pesados. Eu sinto que foi nesse ponto da história em que os filmes de lobisomem foram jogados para o submundo do cinema B, enquanto os vampiros dominavam cada vez mais a cultura dos monstros e se tornavam cada vez mais mainstream. Não só os filmes de vampiros da Hammer e de outros estúdios eram bem mais baratos de se produzir, como foram bem mais lucrativos. E além dos vampiros, aqui e ali, outras áreas do terror começavam a ganhar cada vez mais espaço em filmes de alto calibre, saindo da esfera mais trash e ganhando espaço na academia, como os fantasmas no filme Os Inocentes, que aliás é meu filme de terror favorito, a semente dos filmes slasher sendo plantada por Hitchcock em filmes como Psicose. Enfim, o cinema começava a mudar drasticamente conforme as leis de censura perdiam força e os cineastas se tornavam cada vez mais empoderados e artisticamente ambiciosos. Mas com o fracasso do filme mais ambicioso de lobisomem feito até então, a coisa mais interessante a surgir no gênero nessa década foi o cineasta espanhol Paul Nash, que criava na Espanha seu próprio universo de filmes de monstros, e ele acabou se tornando um dos intérpretes mais icônicos dos lobisomens na sua série de filmes El Hombre Lobo. Como na Espanha dos anos 60, bem como em vários outros países que na época eram periferias cinematográficas em comparação à indústria norte-americana, esses filmes B produzidos ao redor do mundo, que ganhavam cada vez mais força, tinham como principal atrativo mercadológico cenas de nudez, violência e sexo explícito. E isso é muito importante para entender o que os filmes de terror se tornaram por um bom tempo. Esse apelo gratuito para sangue e sexo como forma de vender filmes baratos de fazer e que atraíam público, criaram um zeitgeist de percepção das pessoas a filmes B do gênero que se mantém presente até hoje, infelizmente. Todos aqueles clichês, como garotas virginais sendo as últimas sobreviventes e mortes sangrentas ocorrendo no meio de sexo, cresceram nas periferias dos filmes de terror, algo parecido com o que aconteceu no cinema brasileiro e as pornochanchadas, e apesar de muitas pessoas terem um certo olhar saudosista a esses aspectos e até defenderem como sendo marcas desse tipo de filme, eu acho bem triste. Esse tipo de coisa estagnou bastante a evolução do gênero para caminhos mais ambiciosos, interessantes, e prejudicou os filmes que estavam tentando fazer algo diferente. Pra gente ir mais a fundo nisso, vamos para a década de 70. Foi nessa década que a quantidade de filmes produzidos do gênero deu um salto enorme, mas ainda tudo dentro do mundo B. Filmes como A Mulher Lobo, de 78, são um exemplo perfeito de como a obrigatoriedade de sexo nesses filmes prejudicava muito eles. A gente tem aqui uma obra que tenta equilibrar um complexo estudo psicanalítico de como o abuso sexual pode criar traumas profundos numa pessoa, e no meio dessa história você tem cenas que são pura e simplesmente soft porn. Esse é um filme que pessoalmente me frustra muito, tá na beira de ser genial, mas as trends do cinema B da época transformam ele numa atrocidade. E por filmes como esse, que eu sempre acho que colocar cenas gratuitas de sexo em filmes é uma péssima ideia. Apesar dos pesares, os anos 70 ainda foram uma época bastante rica para os bichanos. Claro que vampiros, zumbis, fantasmas, alienígenas e demônios dão uma surra em lobisomens nessa década, porque eles já estavam em um outro nível de qualidade e atenção no meio cinematográfico. Mas vale curiosamente apontar, a obra mais artisticamente ambiciosa dessa década com lobisomens foi o filme argentino Nazareno de Cruz e El Lobo, que até o lançamento de O Segredo dos Seus Olhos de 2009 foi o filme de maior bilheteria da história do cinema argentino e foi o escolhido deles aquele ano para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E eu nem vejo a hora de fazer um vídeo indo parte por parte da insanidade que é esse filme. É digno de cine roer, vocês não perdem por esperar, eu amo essa coisa aqui. Aliás, isso me faz dizer que no geral os anos 70 para mim foram bem mais interessantes para os lobisomens no cinema estrangeiro do que no americano. Além da Mulher Lobo na Itália e Nazareno de Cruz na Argentina, Wolfgang do Japão ainda é um dos meus filmes de ação favoritos, é puro estilo. A Inglaterra também entregou pérolas como The Beast Must Die e The Legend of the Werewolf, ambos estrelando Peter Cushing e que mesclavam o monstro com outros gêneros clássicos da época, como filmes de espionagem e Sherlock Holmesices.
Mas a gente ainda teve duas coisas interessantes a surgir do monstro na Terra do Tio Sam. A primeira foi The Boy Who Cried Werewolf, que faz um retrato até decente da cultura hippie dos anos 70, mas se destaca mais por ter sido o primeiro filme de lobisomem digno de uma sessão da tarde. Bom, pelo menos se você cortar as cenas de violência explícita e o final também, que é absolutamente deprimente. É um filme com uma maquiagem bem inovadora para o monstro na época e que serve de alegoria para temas como alcoolismo e abusos paternos. Vale muito a pena assistir. A segunda coisa interessante a vir do gênero dos Estados Unidos foi Lobisomem sobre Rodas. Sim, por pior que pareça o conceito de lobisomens motoqueiros, esse filme é uma representação bem melhor da contracultura da época, quase que a resposta do cinema B a Easy Rider, e tem momentos realmente assustadores. Chegamos enfim aos anos 80, a década que os saudosistas mais gostam de pagar pau. E pra ser justo, dá pra entender o porquê. Imagina você ter um monstro que tá estagnado no mesmo estilo de cinema há 5 décadas e do nada em 1981 você tem Lobisomem Americano em Londres e Grito de Horror saindo. Dois filmes que alcançaram um nível de qualidade tão absurdo em termos de efeitos especiais e narrativa que discutivelmente até hoje não foram superados. Porra, é um dos saltos mais bruscos de qualidade que qualquer gênero já teve na história do cinema. Provavelmente junto com Madrugada dos Mortos pro gênero dos zumbis, 2001 pra ficção científica e Clube dos 5 pra filme tóxico pra pré-adolescente. O resto da década foi marcado por uma galera tentando superar o que foi feito nesses filmes em obras como Silver Bullet, baseado no livro do Stephen King, Companhia dos Lobos, que também ajudou a injetar novos níveis de ambição no gênero jamais antes vistas, mas dá pra concordar que o que chegou mais próximo de alcançar o feito desses dois filmes foi o clipe Thriller do Michael Jackson. Além desses filmes, tivemos obras como Wolfen, também de 81, que apesar de não ser exatamente sobre lobisomens, é na verdade espíritos de nativos americanos procurando vingança por uma corporação que destruiu terras indígenas. Dá pra dizer tranquilo que é um take anticapitalista e espiritual dentro do gênero, e sendo assim é uma das obras mais originais e socialmente relevantes que os lobisomens já geraram. Tivemos também Monster Squad e Hora do Espanto, que tem dois dos melhores lobisomens que eu já vi em dois dos melhores crossovers de monstros que o cinema já teve, mas também são meio que responsáveis por criar estigma de que lobisomens funcionam melhor como coadjuvantes do que como protagonistas. E o último filme que eu preciso citar é Teen Wolf, que é o que é. Na real é aqui que eu quero puxar um pouco uma análise de como esses filmes demonstram muito bem o quadro em que os Estados Unidos estavam nos anos 80. Você tem tanto essas obras que só estavam loucas para encontrar um público consumidor em cima de trendings aleatórias, quanto obras que criticavam profundamente o imperialismo americano, o nível que tinha chegado e as suas cicatrizes coloniais ainda vivas que geraram alguns dos maiores genocídios da humanidade, como o dos indígenas e dos negros. Lobisomem Americano em Londres liga bem explicitamente o horror do monstro aos horrores da Guerra Civil e Segunda Guerra Mundial, enquanto Grito de Horror critica fortemente a banalidade que a cultura midiática americana havia se tornado, ao mesmo tempo que traça uma alegoria ao lado sombrio das comunidades do interior dos Estados Unidos. Eu admito que apesar de eu não saber se eu realmente considero essa a melhor década pro gênero de todos os tempos, rende uma briga boa pelo título. Já aos anos 90, no mundo monstrengo, tivemos 3 obras que muitas pessoas enxergam como a renascença dos monstros da Universal nos tempos modernos. A tríade é formada por Drácula de Bram Stoker do Coppola, Frankenstein de Mary Shelley do Kenneth Branagh e, claro, o meu filminho do coração, Wolf do Mike Nichols, que tem um vídeo todo no canal em que eu discuto porque eu considero ele o melhor filme de lobisomem já feito, então quando esse vídeo acabar, vão lá ver caso vocês ainda não tenham visto. Esses 3 filmes foram casos completamente isolados, tanto para o mundo monstrengo dos anos 90 em geral, quanto dentro de seus respectivos gêneros. São filmes ímpares até hoje, difíceis de comparar com qualquer outros, tanto na sua época quanto atualmente, e em parte é isso que ajuda eles a se tornarem esses clássicos tão únicos e icônicos. Porque a verdade é que os anos 90 foram uma grande regressão para os filmes de terror. Os filmes de lobisomem mais uma vez foram recheados de violência e sexo gratuito, o que fez a gente regressar para os anos 70 em matéria de substância. Claro que mesmo com esses problemas, um filme ainda pode ser bom, como é o caso de Lua Negra,
Barbera, até hoje uma pérola bem amada do subgênero graças a seus efeitos práticos excelentes e uma trama de sessão da tarde divertida e instigante na medida certa, mesmo sem ter nada de muito profundo, mas no geral o que a gente teve nessa década foram coisas como o Lobisomem Americano em Paris, que é um pedaço encharcado em chamas de bosta. Já os anos 2000 foram bem mais interessantes para os caninos. Na real, eu sinto que metade dos filmes dessa década são muito mais a cara dos anos 90, o que mostra que, em geral, tivemos pouca evolução entre essas duas décadas. Ginger Snaps, por exemplo, grita anos 90, e Cursed é o exato tipo de terror para adolescentes excitados que os filmes de slasher dos anos 90 se dedicaram a ser, mas a gente ainda teve vários marcos históricos pro gênero nessa década. A franquia dos Anjos da Noite, Van Helsing, que também tem vídeo no canal, foram filmes diretamente influenciados pelo estilo de ação frenético e fetichista que Matrix havia inaugurado pouco tempo antes, e para muita gente que cresceu nos anos 2000, são a maior referência que eles possuem do gênero de lobisomens. Por isso eu vejo muita gente defendendo esses como os melhores lobisomens da história, o que, apesar de eu discordar fortemente, eu realmente concordo que são facilmente o melhor resultado que a gente já teve em criar bons lobisomens feitos em CGI, porque, meus amigos, é uma tarefa mais difícil do que parece. Também são designs que fogem bastante do que tinha sido feito antes e hoje em dia influenciam muito mais as pessoas a pensarem em lobisomens, estão muito mais na memória coletiva das pessoas em geral, eu diria que até mais do que os efeitos práticos da década de 80. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, outro filme que eu amo mesmo não sendo tão fã de Harry Potter, foi também outra experiência do que seria um filme de lobisomem de altíssimo orçamento na era do CGI, e até hoje eu acho todas as cenas de lobisomem desse filme absolutamente icônicas. Homem-Lobo e os Pestinhas e Wallace e Gromit e a Batalha dos Vegetais foram os primeiros exemplos de altíssima qualidade envolvendo lobisomens a ser direcionado para o público mais infantil desde os desenhos da Hanna-Barbera. E eu amo demais esses filmes, eu diria até que Wallace e Gromit é uma das melhores sátiras que o gênero já teve, apesar de serem coelhos homens. Dog Soldiers também foi o melhor resultado a surgir de um filme de lobisomem de baixo orçamento desde os anos 70, e o filme francês Pacto dos Lobos é outro desses filmes que levam o conceito para caminhos bem diferentes e no processo ainda traça uma puta crítica a problemas como colonialismo e luta de classes. Parte 2. A chegada do pós-horror. Ok, tudo isso que eu falei deve ter dado um bom panorama para vocês de como estava a situação dos licantropos quando chegamos na década de 2010. Eu não sei se vocês se lembram do meu vídeo sobre cinebiografias musicais. Naquele vídeo eu discuto como esse gênero se manteve praticamente imutável até o lançamento de Walk Hard em 2007, um filme que parodiava o gênero e que de certa forma pode ser visto como um ponto de ruptura entre as inúmeras biografias genéricas que se fazia até então e toda uma nova era de filmes originais e profundos. É como se o gênero precisasse de uma obra que destruísse e esculachasse seus fundamentos básicos para abrir portas a novas formas de se contar esse tipo de história. Eu sinto que os filmes de terror tiveram um caso parecido. Em 2011 saiu o filme Cabin in the Woods, ou O Segredo da Cabana, e nesse filme a gente vê a típica história de um grupo de jovens numa casa qualquer no meio da floresta, sendo mortos um a um por monstros. O grande twist aqui é como ele satiriza todos os filmes de terror ao mesmo tempo. Ao apresentar esse conceito de que histórias de terror como essas são controladas por um grupo de pessoas no subterrâneo, que criam e manipulam esses cenários para que tudo aconteça exatamente como se espera, sendo esse um ritual de sacrifício que é feito para satisfazer criaturas místicas Lovecraftianas que despertariam e destruiriam o mundo caso o ritual fosse comprometido. É um filme então que até certo ponto segue todos os clichês que se espera de filmes de terror, mas tudo sob o olhar e comentários da galera que manipula a situação para que tudo saia como esperado. Até que no final merdas acontecem, tudo foge do controle, em uma grande parafernália de monstros escapando de suas jaulas e com a garota virgem não sendo a última a morrer, o filme termina com as criaturas cósmicas poderosas despertando do seu descanso por não terem recebido o ritual prometido. É uma obra brilhante que tira sarro dos clichês de terror ao mesmo tempo que dá a eles um novo significado e termina por decretar como destruído toda essa era de terror extremamente formulaico, dando espaço para uma nova era de possibilidades. Eu sei que nisso há um certo exagero da minha parte, já que eu adoro esse filme, mas o ponto é, eu entendo quando as pessoas classificam os principais filmes de terror da última década como pós-horror, como se os fundamentos e clichês base de filmes de terror até a década de 2000
tivessem sido abandonados de vez e fosse necessário uma série de reinvenções no gênero pelas mãos de uma nova geração de cineastas inventivos e autoconscientes dos problemas e virtudes desse gênero e capazes de levar ele a novas direções. E se a gente considerar que esse filme foi o marco inicial da era do pós-horror, é interessante a gente pensar que o último filme a fechar a era anterior de filmes de terror de lobisomens foi o remake do Lobisomem de 41. Então é como se essa grande era de filmes de lobisomem tivesse sido iniciada e concluída pelo mesmo personagem e o mesmo estúdio, Larry Talbot e a Universal. Eu pessoalmente acho isso uma ideia muito romântica. Tivemos então na década de 2010 obras como Crianças Lobo, um lindo anime que cria uma análise muito mais intrincada e inteligente do conceito de lobisomens como alegoria para a puberdade do que qualquer obra feita até então. Num profundo drama familiar que analisa essa alegoria tanto pela experiência feminina quanto masculina, ao mesmo tempo que transmite as belezas e perrengues da maternidade. Numa linha muito parecida com a do filme brasileiro As Boas Maneiras, que não só aborda essas temáticas de maternidade e crescimento, como também temas como diferenças de classe e amor LGBTQI+. O que Fazemos nas Sombras, outra comédia satírica bem na pegada de O Segredo da Cabana, é um documentário falso sobre o dia a dia de um grupo de vampiros e os lobisomens têm um ótimo papel coadjuvante aqui. E claro, eu não posso deixar de falar dos meus filmes favoritos do gênero nessa década. Ver, o mais próximo de uma obra sombria e realista na pegada do Nolan a já ter sido empregada ao gênero dos lobisomens, e Late Phases, um genial filme de baixo orçamento que usa do monstro como metáfora para a velhice, traumas de guerra e aceitação da morte. Um take original e fascinante sobre a experiência de envelhecer em meio a uma sociedade capitalista machucada pelas consequências de uma desumanização do valor da vida, tanto pela guerra quanto pelo consumismo e banalidade de relações familiares e de comunidade. Outros filmes como Howl e Quando Animais Sonham deram repaginadas a obras como Silver Bullet e Ginger Snaps. Apesar de bem menos filmes de lobisomem relevantes do que várias décadas anteriores, principalmente na área mainstream, eu ainda terminei a década extremamente satisfeito com as poucas, mas riquíssimas pérolas que a gente ganhou ao longo desses anos. Mas com certeza eu não estava esperando o que veio a seguir. A década de 2020. Logo no primeiro ano dessa década, a gente teve O Lobo de Snow Hollow, uma obra 100% autoral de Jim Cummings, um dos diretores em ascensão mais interessantes do cinema americano atual. Eu amei tanto esse filme que eu me vi obrigado a ligar a câmera e fazer um videovlog sobre ele na hora. Até hoje foi a única vez no canal que eu fiz isso para qualquer coisa que fosse. Lobo de Snow Hollow é diferente de qualquer filme de lobisomem que eu assisti lançado até então. O que esse filme faz é muito mais um exercício de brincar com as expectativas do público do início ao fim, mas sem privar os espectadores de cenas brilhantemente filmadas e que estão entre as melhores que eu já vi no gênero. O filme encontra constantemente grandeza nas pequenas coisas e é uma brisa de ar fresco nesse gênero que a essa altura já tinha feito de tudo um pouco. Seguido a ele, a gente teve, é claro, Wolf Walkers, uma das melhores animações dos últimos anos, pelas mãos de um dos diretores mais brilhantes em atividade. É de longe a melhor animação de lobisomens da história. E agora em 2021 a gente teve mais um clássico moderno dos licantropos, Werewolves Within, que é tão bom que é responsável por esse vídeo aqui que você está assistindo. O filme ainda abre espaço para comentários espertos e sagazes sobre patriarcado e desavenças políticos-sociais nos tempos modernos. O filme parece conversar diretamente com uma geração marcada pela ruptura que nasce em comunidades e até mesmo famílias em razão de desavenças políticas, não sem razão, só para deixar claro. Além dessas três obras-primas que hoje facilmente entrariam no meu top 10 do gênero, tá marcado para sair nos próximos anos o remake de Lobisomem da Universal, primeiro filme mainstream do monstro em muito tempo, que ao que tudo indica vai estar nessa vibe de O Homem Invisível, outro filme brilhante de terror do ano passado e que reinventou o monstro clássico da Universal em um suspense sobre relacionamento abusivo, patriarcado e misoginia. Tá perfeitamente alinhado com essa linha de pós-horror que eu tenho falado aqui. Além dele, nós temos Werewolves, que é a continuação de O Que Fazemos nas Sombras do Taika Waititi, dessa vez totalmente focado nos
Lobisomens, o que tem tudo para ser absolutamente genial, já que O que Fazemos nas Sombras é talvez a minha comédia favorita da década passada. Forçando um pouco a barra, o próximo filme da Pixar sobre uma menina que se transforma em panda vermelho gigante pode não ser sobre lobisomem, mas é o exato tipo de história e alegoria que tá enraizada no gênero. Se a gente forçar que Luca foi a versão de Pixar para Monstros da Lagoa Negra, eu vou forçar que essa é a versão da Pixar para filmes de lobisomem, e ninguém pode me impedir disso. Enfim, eu sinto que com essa década e a última, a gente chegou num ponto do cinema em que novas ideias e mentes têm explorado caminhos inovadores e diferentes, que levam ao máximo o potencial que esses monstros sempre tiveram de gerar histórias com esse grau de significado e relevância, mas que raramente a gente viu até então, porque o cinema sempre enxergou esses subgêneros como algo menor, algo que não valia a pena tratar de forma séria. A gente chegou num ponto em que isso tá sendo feito e tá sendo feito muito bem. Com tudo isso que eu falei nesse vídeo, eu quero tirar um tempinho para anunciar um dos motivos pelo qual eu tenho demorado tanto para fazer vídeos ultimamente, que é o fato de que eu estou fazendo o meu primeiro filme independente baratão. Eu tô muito feliz com isso, galera! Que é um filme de lobisomens. Sim, é meio que um mockumentary found footage de comédia e terror sobre lobisomens. Se chama Você Acredita em Lobisomens, e eu tô muito ansioso para trabalhar mais esse projeto e no futuro trazer novidades para vocês. E com isso eu queria falar, se você tem interesse em ajudar esse filme, vale dizer, uma das metas do nosso Apoia-se sempre foi fazer esse filme, e você pode apoiar aí todo o dinheiro que tá entrando no Apoia-se, tá sendo revertido para tornar esse filme o melhor possível, tornar esse sonho meu o mais bem produzido dentro das possibilidades que eu tenho. E além de todas as recompensas que você já encontra no Apoia-se, vale dizer que os apoiadores vão ser as primeiras pessoas a conferirem as novidades do filme quando elas saírem, quando o trailer ficar pronto, quando tiver imagens de bastidores, quando o filme enfim ficar pronto, sem custo adicional nem nada. Não apenas esse filme, mas as outras obras que eu for fazer daqui em diante, porque eu também estou terminando de fazer um livro de contos que eu estou muito ansioso para lançar. Provavelmente eu vou lançar aí no Kindle da Amazon muito em breve, provavelmente ainda esse ano também. E os apoiadores vão ser os primeiros a conferirem todas essas coisas novas que eu tô produzindo para além do YouTube. Mas caso você não possa, muito obrigado por ter assistido ao vídeo até aqui, isso já ajuda demais. Agora, se você puder ajudar compartilhando para seus amigos, quem você achar que vai gostar desse vídeo, eu agradeço ainda mais. Também curta e se inscreva caso não seja inscrito, comente aí o que você achou do vídeo, comente mais paradas aí que você quiser. Siga a gente no Instagram, no Twitter. Então é isso, galera, muito obrigado mais uma vez, estou muito feliz por finalmente ter feito um vídeo depois de tanto tempo. Até a próxima e valeu!